E aí, pessoal, tudo bem? Voltando do intervalo. Então, vamos retomar nossa aula aqui, tá ok? Abram de novo aí a nota de aula 8, que vocês estão acompanhando, e vamos dar continuidade à nossa aula aí sobre frase, né? Lembrando que no tempo anterior, nós aprendemos o que é uma frase, e agora nós entramos na oração, né? Então, eu passei para vocês o que é uma oração, que aí, relembrando para vocês, oração é a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito e predicado e excepcionalmente só o predicado, né? E aí eu dei um exemplo para vocês, né, de oração que tem sujeito e predicado e oração que não tem sujeito, só tem predicado, né? Lembrando que isso aí vocês vão ver com mais detalhes na aula de amanhã, que vocês vão aprender o que é sujeito e o que é predicado em mais detalhes, tá? Bom, e aí eu parei a aula anterior dizendo para vocês que em toda oração há um verbo ou locução verbal, tá certo? Então, a gente viu que em frase não necessariamente precisa ter verbo, né? As frases nominais não têm verbo. Elas podem ou não ter verbo, né? Mas existem casos de frases que não têm verbo. Isso não ocorre na oração. Oração sempre vai ter verbo ou locução verbal. E aí agora nós vamos aprender o que é a locução verbal. O verbo vocês já aprenderam, né? Vocês aprenderam no segundo trimestre os verbos regulares, verbos irregulares, né? Locução verbal nós não falamos ainda, né? Então a locução verbal é a mesma lógica que a gente viu das outras locuções, né? Vocês aprenderam várias locuções, né? Locução verbal ainda não. Então locução verbal é uma expressão, tá certo? Só que ela é formada pela combinação de dois verbos, tá? Um verbo auxiliar flexionado e um verbo principal, que é sempre uma forma nominal de um verbo, tá certo? E essa forma nominal, lembrando, né, que vocês aprenderam lá em verbo, ou pode ser no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? As lendas eram sussurradas pelo ancião da tribo, né? Então, nesse exemplo que eu coloquei na nota de aula de vocês, eu sublinhei e botei em negrito, eram sussurradas. Então, esse eram sussurradas é uma locução verbal. Então, por que é uma locução verbal? Vamos lá. Vocês veem que é uma expressão que é formada pela combinação de dois verbos, né? O verbo ser e o verbo sussurrar, né? Então, o verbo ser, que está flexionado aqui, está como eram, é um verbo auxiliar. E o verbo principal é o verbo sussurrar, que aqui no caso está conjugado no particípio, então está sussurradas, tá certo? Então é uma locução verbal, né? E eu faço uma observação, né, que quando vocês observam, né, uma frase, se essa frase não tem estrutura sintática, né, ou seja, não tem um verbo, essa frase não é uma oração. Então, eu dei aquele exemplo para vocês, né? Socorro, né? Que é uma frase. É uma frase de uma palavra só, mas é uma frase, porque ela encerra um sentido completo, né? E poderia até dar outros exemplos, né? O com licença, que rapaz impertinente. Então, esses três exemplos são exemplos de frases, tá certo? Só que não são orações, tá certo? Por que não são orações? Porque não tem nem verbo, nem locução verbal, tá certo? Mas são frases nominais, ou seja, frases sem verbo, tá ok? Bom, e a partir daí, pessoal, nós vamos ver o período, né? Já aprendemos o que é frase, já aprendemos o que é oração e vamos aprender agora, por último, o que é o período, né? Então, período é uma frase constituída de uma ou mais orações, ou seja, o período é uma frase que pode ter uma única oração ou pode ter mais de uma oração, 2, 3, etc., né? E o período ele se divide em dois tipos de período. Ou pode ser um período simples, ou pode ser um período composto, tá? Vamos começar então o período simples. Quando que o período é simples? Então o período é simples quando esse período é constituído de uma só oração, tá? Então, se o período simples ele é constituído de uma só oração, o que acontece no período simples?
ele só tem um verbo ou uma locução verbal, né? Já que a locução verbal vai ter o valor de um verbo, né? Então, locução verbal tem dois verbos, né? O verbo auxiliar e o verbo principal, mas conta como um só, tá? A locução verbal ele tem o valor de um verbo. Então, não vamos ficar contando que na locução verbal tem dois verbos, não, tá? Tem do verbo auxiliar e o verbo principal, mas conta como se fosse um só, porque é uma locução verbal, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu coloquei na nota de aula. A ignorância do bem é a causa do mal, tá certo? Então, é uma frase do Demócrito. Então, vocês observam o seguinte: quantos verbos ou locuções verbais tem nesse período? Um. Qual é? É o verbo ser que está conjugado aí como é, tá certo? Então, tem um só. Então, é um período simples. Por quê? Porque só tem uma oração. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração, tá ok? Então, é um período simples, né? Aí, vamos ver agora o período composto. Então, o período composto, ele é formado por mais de uma oração. Então, se ele é formado por mais de uma oração, você, no período composto, tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Então, você pode ter 2, 3 verbos, né? 2, 3 locuções adverbiais, 2, 3 locuções verbais, melhor dizendo, desculpa, né? Não confundir locução verbal com locução adverbial, não, tá? São coisas diferentes, né? Você já aprendeu locução adverbial, que tem, né? Equivale a um advérbio. Locução verbal equivale a um verbo, tá? Cuidado para não confundir, não, tá? Bom, então, pessoal, vocês observem o seguinte, né? Que no período composto tem mais de um verbo, né? Ou locução verbal. Lembrando que se eu tenho um verbo e uma locução verbal, eu tenho mais de um verbo, né? Por quê? Porque eu tenho um verbo e uma locução verbal. Então, eu conto como 2. Se eu tenho uma locução verbal só, conta como 1. Apesar de eu ter 2 verbos, é aquilo que eu falei. Mas se é uma locução verbal, na realidade é o período simples. Agora, se eu tenho um verbo e uma locução verbal, aí sim, eu tenho mais de um, tá? Então, justamente o exemplo que eu vou dar vai ser esse, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um período que vai ter um verbo e uma locução verbal, tá? Ou seja, eu vou ter mais de um verbo, né? Então, observe o seguinte: o líder Xanana Guzmão disse que a língua portuguesa será adotada oficialmente no Timor-Leste, tá? Então, aqui é um período composto. Por quê? Porque eu tenho mais de uma oração, né? Vocês vão aprender no 8º ano como é que vocês identificam a oração, tá? Vocês vão fazer, inclusive, análise sintática da oração. Mas vocês só vão aprender isso no 8º ano. No 7º ano, vocês têm que saber identificar o que é uma frase, o que é um período simples, o que é um período composto, onde estão as orações. Então, como é que vocês vão identificar isso? Contando quantos verbos ou locuções verbais tem no período de vocês. Então, eu tenho aqui o verbo dizer, que está conjugado como disse, 1. E o será adotada, que é uma locução verbal, né? Que também conta como 1. Então, na realidade, eu tenho 2. Tem o verbo dizer, que está conjugado como disse, e tem a locução verbal será adotada. Então, eu tenho mais de um verbo. Tem um verbo, uma locução verbal, ou seja, é um período composto, tá certo? Então, vocês veem que é bem simples, tá certo? Vocês só têm que saber identificar isso, né? Uma observação para vocês, né? A título de curiosidade, porque às vezes vocês vão ouvir falar de oração absoluta, né? O que é uma oração absoluta? A oração absoluta é a oração do período simples, ou seja, a oração do período que só tem uma oração só, porque o período simples só tem uma oração, né? Então, a oração de um período que só tem uma oração se chama oração absoluta, tá? Isso é para vocês saberem que algumas vezes vai ser falado esse termo, para vocês saberem o que é oração absoluta, né? E uma segunda observação que é bastante importante para vocês, que é o seguinte: na língua escrita, abre-se o período com letra maiúscula e fecha-se com ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, e em certos casos com 2 pontos ou reticências, tá certo? Então, pessoal, como que vocês vão saber num texto identificar um período? Vocês vão começar a ver o seguinte:
pega a letra maiúscula, que é o início do período, e vai até ou o ponto final, né, ou o ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Algumas vezes vocês veem que nessa situação aqui, por exemplo, né, não vai ser sempre ponto final, né? Seria fácil, né? Letra maiúscula até o ponto final. Algumas vezes vai ser ponto de exclamação, ponto de interrogação, mas é a maneira que vocês vão identificar onde começa e onde termina o período de vocês, tá certo? Nos exercícios que vocês vão fazer, isso vai ficar mais claro e vai conseguir exercitar isso em vocês. Mas vocês veem que hoje a aula foi bem tranquila, né? É só vocês aprenderem o que é frase, o sentido, né, que a frase pode ter, né, a ordem das palavras na frase, né, a oração e o período, tá certo? Nós vamos fazer alguns exercícios agora, mas para não deixar para o final da aula, eu vou logo avisar agora, tá? Lembrando que semana que vem é a nossa AP2 do terceiro trimestre. Então ela vai ser na segunda-feira, dia 19 de outubro, no contraturno. Então vai ser na parte da manhã, tá certo? Pessoal, essa AP2, né, vai ser postado no AVA, uma orientação para vocês, mas eu já vou dizer aqui para vocês, está bem tranquila, tá? É uma prova objetiva. Então essa prova, ela tem 10 questões de múltipla escolha e todas as questões, elas estão baseadas nesse segundo livro paradidático, na Montanha dos Ossos de Dragão, tá certo? Então, a maior parte das questões da prova são questões de análise literária do livro, tá certo? E algumas questões da prova são de análise linguística, ou seja, de gramática contextualizada com o livro. E todas as questões de análise linguística são sobre preposição, tá ok? Então, ou seja, vocês, acredito que todos já leram A Montanha dos Ossos de Dragão. Quem não leu, leia, porque a prova inteira, a P2 inteira é baseada no livro A Montanha dos Ossos de Dragão. Quem não lê, não lê o livro, não vai conseguir fazer a prova, né? E quem já leu, revisa, né? Dá tempo, né? Até a prova, tá certo? Prova, lembrando, segunda-feira, dia 19 de outubro, na parte da manhã, no contraturno, tá? Conforme o calendário da supervisão escolar, né? E, como eu falei, tá? A maior parte das questões da prova são de interpretação do livro, né? Análise literária da Montanha dos Ossos de Dragão, e algumas questões são de análise linguística, gramática, tá? Contextualizada com o livro, e todas elas do assunto preposição. Então, o que vocês têm que estudar sobre preposição? Aquela nota de aula que eu distribuí para vocês, que é a nota de aula 7, né? Vocês vão lembrar o que é preposição, combinação, contração. Lembra que eu falei sobre isso? As relações expressas pelas preposições, que são os valores semânticos, né, das preposições, as locuções prepositivas, tá? Então é bem tranquilo, né? Então, basicamente, vai ser isso, né? O que é preposição, né? As relações expressas pelas preposições, né? Que vai ser exatamente, né, aqueles valores semânticos das preposições, né? As combinações, as contrações, né? E a locução prepositiva, tá? Bem tranquilo, a AP2 de vocês é só isso. A prova é toda múltipla escolha, 10 questões de múltipla escolha, para todo mundo já largou bem no terceiro trimestre naquela prova de carta do leitor. E agora prosseguir, né, aproveitando o êxito aí, também tirar um notão aí nessa AP2, tá bom, pessoal? Então, isso aí é para... Eu sei que o pessoal fica ansioso quando vai chegando perto da prova, então para vocês já saberem qual é o assunto da prova, tá? Bom, agora nós vamos fazer um exercício do livro, tá? Então peço que vocês abram no livro didático de vocês, na página 119, tá ok? Vamos lá, livro didático, página 119. Então, vamos ver aqui esses dois exercícios. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: releia este parágrafo do conto de Mia Couto que você leu no início deste capítulo. Então, o parágrafo dizia o seguinte:
tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito, tá? Então a primeira pergunta é a seguinte: quantas frases existem nesse parágrafo? Então são 3, tá? Então vamos ver. A primeira frase começa em tudo, aí vem aqui, ó. Tudo corria sem mais, a oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Ponto. Opa, acabou aqui, depois de miúdo, acabou a primeira frase. A segunda frase, de novo, começou com letra maiúscula. Mas eis que começaram, e vai indo, a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. Ponto. Terminou aqui a segunda frase. E a terceira frase, letra maiúscula de novo. O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito. Ponto. 3 frases. Agora vamos lá. Quantas orações tem a primeira frase? Então, qual é a primeira frase? Tudo corria sem mais, a oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Bom, se eu quero saber quantas orações eu tenho, né, eu tenho que saber o quê? Quantos verbos ou locuções verbais eu tenho, tá certo? Então, vamos lá. Tudo corria sem mais. Primeiro verbo está aqui, verbo correr. Aí continua. A oficina mal dava, está aqui, dava é o segundo verbo, verbo dar, para o pão e para a escola do miúdo. Então, vocês veem que vocês têm 2 orações. A primeira oração é essa. Tudo corria sem mais, por causa do verbo correr. E a segunda oração é a oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo, né? Então, aqui, pessoal, é aquilo que eu falei, tá? Vocês, para identificarem as frases, vocês começam, né, na letra maiúscula e vão até onde termina a frase, que é um ponto, geralmente, né? Esse exemplo aqui do livro didático é bem fácil, que as 3 frases todas acabaram com ponto final. Então, vocês veem que tem letra maiúscula, ponto final. Acabou a primeira frase. Letra maiúscula de novo, ponto final. Acabou a segunda frase. Letra maiúscula de novo, ponto final. Acabou a terceira frase, né? Então, a primeira frase começou com tudo, com T maiúsculo, e acabou em miúdo, ponto final. A segunda frase começou com mas, com M maiúsculo, e acabou com versos, ponto final. Terceira frase começou com o maiúsculo, terminou com feito, ponto final. E na segunda, que eu estou querendo saber quantas orações tem, eu vou ver a quantidade de verbos ou locuções verbais. Na primeira frase, então a primeira frase começa em tudo e vai até miúdo. Não tem nenhuma locução verbal e tem 2 verbos, que é o verbo correr, que está conjugado como corria, e o verbo dar, que está conjugado como dava, tá certo? Então, vocês ainda não aprenderam, aí depois vocês aprenderiam exatamente qual é a oração, classificar a oração, mas vocês vão aprender no 8º ano. Mas vocês veem que, por enquanto, no 7º ano, é bem simples, tá certo? E na segunda, vem aqui, leia este poema de Milor Fernandes, né? Então, prova. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha, tá certo? Então, é um poema, né, que é um pouquinho mais difícil, porque já é um poema, então, mas a lógica é a mesma, tá? Então, eu pergunto aqui, ó, quantas frases há no poema, né? Uma frase só. Que, ó, olha, vírgula, entre um pingo e outro, a chuva não molha, ponto. Então, isso tudo é uma única frase, tá certo? Como é poema, né, que é uma linha embaixo da outra, aí tá com letra maiúscula, isso pode induzir ao erro, achar que não é uma... São 3 frases, mas não é. Vocês veem que, ó, olha, vírgula. Então, não acabou a frase ainda.
entre um pingo e outro, a chuva não molha. Depois do outro, você vê que não tem ponto, não tem nada. E na linha de baixo já continua a chuva. Então, isso tem que ter um cuidado para não... tem letra maiúscula, são 3 frases. Não é, tá certo? Tá com letra maiúscula porque tá uma linha embaixo da outra, porque é um poema, né? Mas, na realidade, é uma frase só. Olha, se fosse, por exemplo, um texto corrido, estaria assim, olha, vírgula. Aí, na mesma linha, depois do olha, com E minúsculo. Entre um pingo e outro, aí, na mesma linha ainda, né? A com A maiúsculo, A com A minúsculo, a chuva não molha. Então, olha, vírgula, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Uma única frase, tá certo? Bom, aí a segunda pergunta, e quantas orações? Então, como é que vocês vão ver? Pela quantidade de verbos ou locuções verbais. Então, olha, tem verbo aí? Tem, que é o verbo olhar, está conjugado. Entre um pingo e outro, tem verbo ou locução verbal? Não. A chuva não molha. Tem verbo ou locução verbal? Tem. Qual é? O molhar, tá certo? Então, está conjugado como molha. Então, eu tenho olha, um verbo, e molha, o segundo verbo, tá certo? Então, quantas orações eu tenho? 2 orações. Por que eu tenho 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos, tá? Então, vocês veem, pessoal, que é bem tranquilo, tá certo? Saber o que é uma frase, uma oração, um período, é bem tranquilo. Aí eu poderia até fazer a seguinte pergunta para vocês, que não está aqui no livro. Isso aqui é um período simples ou um período composto? O que vocês acham? É uma pergunta que não tem aqui no livro. É um período simples ou um período composto? Respondam aí. Vamos lembrar aqui, vamos lá na nota de aula para lembrar. Aqueles que estão em dúvida. Ué, professor, período simples, período composto? Então, vou lembrar para vocês. O que é período simples? O período é simples quando constituído de uma só oração. E o período é composto quando formado por mais de uma oração. Quantas orações eu tenho aqui? 2. Então, eu tenho o quê? Um período composto. Tá certo? Então, vocês veem que também está bem tranquilo, né? E o terceiro, levando em conta que o poema faz uso de linguagem figurada, dê uma interpretação coerente a ele, né? Então, quando vocês olham esse poema aqui, né? Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha, né? Aqui ele está fazendo uso de uma linguagem figurada, ou seja, não quer dizer exatamente de chuva, molhar, ele está querendo fazer uma analogia com alguma coisa da nossa vida, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a interpretação que vocês poderiam dar aqui, né? Então vamos procurar fazer um exercício de interpretação, né? Lembrando que toda prova de português sempre cai interpretação, né? Então, no caso, por exemplo, da AE vai cair interpretação, tá certo? Então, pessoal, essa matéria que a gente está dando hoje, né, de frase, ela, lembrando, tá? Já que a gente falou de prova, não cai na AP2, tá certo? Não cai na AP2. E a matéria que nós vamos ver amanhã, que são as noções preliminares de sintaxe, vocês vão aprender sujeito, predicado, em mais detalhe, também não cai na P2, apesar de vocês vão ter essa matéria antes da prova, mas não cai na P2, mas cai na E, tá certo? Então essa matéria de hoje e a matéria de amanhã cai na E, tá bom? Só para a gente ficar bem aqui direcionado para as 2 provas, tá? Então vamos lá. Geralmente toda prova tem questão de interpretação. Então, aqui eu falei que está com uma linguagem figurada, né? Então, qual linguagem é essa? Né? É uma linguagem que está fazendo analogia com alguma coisa da nossa vida. Quem poderia dar uma interpretação? Né? Então, um exemplo, tá? De uma resposta, né? Que entre os momentos difíceis da nossa vida, há intervalos constituídos por momentos bons, né? Então, aqui eu quero dizer o seguinte, que entre um pingo e outro, a chuva não molha. Ele está querendo dizer o seguinte, que na nossa vida, né, nós temos
maus momentos e bons momentos, tá certo? Mas assim, a chuva, né? A gente está se molhando, está debaixo da chuva, é como se a gente estivesse passando por um mau momento da vida, né? E aqui ele quer dizer o seguinte, que entre um pingo e outro da chuva, né? Ela não molha, ou seja, a chuva, né? A gente, como se estivesse debaixo da chuva, é a nossa vida. Algumas vezes a gente está se molhando, outras vezes não, né? Quando a gente está se molhando, né? Aquela sensação de você estar debaixo da chuva, a chuva caindo, né? Você todo molhado, seria como se fosse um momento ruim da sua vida. E entre um pingo e outro, né? A chuva não molha, ou seja, entre os maus momentos da sua vida, né? Existem bons momentos também. A vida não é só feita de maus momentos. Ela entrelaça maus e bons momentos, tá certo? Então, esse assim, seria uma possível interpretação, tá certo? Mas poderia ter várias outras, tá ok? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje, tá ok? Então vocês observam que foi uma aula bem tranquila, tá ok? E praticamente a gente, sobre esse assunto, nós já terminamos, tá? Eu vou aproveitar aqui também para fazer um comentário sobre a AP1, né? Então, a AP1 nós já corrigimos, né? Quero aproveitar aqui e parabenizar os alunos, né? Eu tinha certeza que os alunos iriam bem nessa prova, né? Então foi uma prova bem tranquila também, né? Que vocês tinham que fazer uma carta do leitor sobre o livro Frankenstein. Então, fazendo aqui uma retap da prova, né? Lembrando que o que vocês tinham que ter feito na prova, né? A carta, ela tinha que ter todos aqueles elementos integrantes da carta, né? Então, isso era importante para que vocês, primeiramente, o texto fosse caracterizado com uma carta. Então, tivesse data, tivesse vocativo, né? Tivesse tudo aquilo que caracteriza como sendo uma carta do leitor, né? Lembrando também que na prova, ele faz como se você estivesse em 1818, não é isso? Então, como era como se fosse em 1818, a data da carta de vocês tinha que ser 1818, não podia ser 2020, né? Porque a carta faz de conta que vocês estão em 1818, né? E vocês, então, iam colocar lá a data, o vocativo, essa carta obrigatoriamente, né? Como imposição da prova, vocês iam dirigir a carta a Mary Shelley, né? A autora. E aí vocês iam comentar, né, o que gostaram e o que não gostaram no livro, explicando os seus motivos. Então, não bastava só puramente dizer, gostei disso, daquilo outro, tal. Não gostei disso, não. Vocês tinham que dizer o que gostaram e o que não gostaram e explicar por que gostaram daquilo que gostaram e por que não gostaram daquilo que não gostaram, tá certo? Então, por exemplo, uma divisão da prova, vocês podiam abrir, né, um simples parágrafo se dirigindo a ela, né, dizendo que ia expor, né, o que gostaram e o que não gostaram, e aí um outro parágrafo já diziam que gostaram e por que gostaram, e, por exemplo, o parágrafo seguinte diziam que não gostaram, dizendo porque não gostaram, e aí já fechava a carta, tá, com a saudação e a assinatura, né? Então, seria um exemplo, tá ok? Então, pessoal, assim, foi bem simples, tá? E foi muito prazeroso para nós, professores, observarmos, por ocasião da correção, que a maioria dos alunos realmente entendeu o livro, teve um bom momento lendo o livro, tá certo? Então, isso foi o principal objetivo, porque essa prova e esse livro, como eu falei, fez parte de um projeto que é o Leitura em Foco. E a gente fica feliz que após a prova, a gente viu que o principal objetivo do projeto foi atingido, que é despertar em vocês o gosto pela leitura, tá certo? No caso dessa obra, que foi uma obra clássica, o Frankenstein. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Até logo.